Código de Trânsito Brasileiro para a Guarda Municipal de Belém. E na maioria dos concursos de guarda está sendo cobrado o CTB, né? Principalmente a parte criminal aqui. Vamos falar um pouquinho da parte das disposições gerais. Vamos começar sobre quando não se aplica o GCRIM, né? Que, em regra, na lesão corporal, pode ser aplicado o GCRIM, que é os crimes de menor potencial ofensivo, né? Que são aqueles crimes que não ultrapassa 2 anos, salvo engano. Acho que é esse que não ultrapassa 2 anos. Vamos dar uma olhada na lesão corporal aqui. Qual é a pena da lesão corporal? Lesão corporal culposa tá aqui. De 6 meses a 2 anos. Isso mesmo. GCRIM quando não for, a pena máxima não for superior a 2 anos. E quando não se aplica, então, para lesão corporal? Quando for influência de álcool. Se tu praticar lesão corporal culposa com influência de álcool, não vai ser aplicado GCRIM. E também quando for em corrida, né, em via pública, que não foi autorizado pela autoridade competente, né, não foi autorizado. E quando for 50 km superior da via permitida. Por exemplo, a via lá é para te andar 50 km por hora e tu tá andando 110. Pô, não vai ser aplicado o GCRIM, né? Essas são as hipóteses que não se aplica o GCRIM. O que mais cai bastante? Sobre a suspensão ou a proibição de ter uma CNH. Qual é? Bora lá. A suspensão ou proibição de se obter a permissão, e a PPD, né? Ou a CNH para dirigir veículo automotor, pode ser imposta, isolada ou cumulativamente com outras penalidades, porque existem outras penalidades, né? Multa, advertência por escrito e outros. Mas a suspensão é a principal dela, né? Para os crimes de trânsito. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter permissão ou a CNH para dirigir veículo automotor tem duração de 2 meses a 5 anos. Vou logo avisando que isso aqui cai bastante em questão, hein? Eu estava dando uma olhada aí e tem sempre como é esse prazo aqui, né? Já vi falando que é de 1 ano, 2 anos no máximo. Mas está aqui. É de 2 meses a 5 anos. E sobre tu entregar, né, para a autoridade depois de transitado julgado, aqui ó. Transitado julgado, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária em 48 horas. Está aqui. Que é para entregar a CNH que tu tem, né? CNH ou a PPD, que é a permissão. A penalidade de suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a CNH para dirigir veículo automotor não se inicia, ou seja, a penalidade não vai se iniciar enquanto tu estiver preso, né? Enquanto o sentenciado, por efeito da condenação penal, estiver recolhido ao estabelecimento prisional. Porque senão o cara vai ter vantagem, né? Primeiro o cara vai cumprir a pena dele de prisão, depois quando ele for solto, ele ainda vai receber essa penalidade aqui de suspensão, né? Pode ser de 2 meses a 5 anos, vai depender do juiz. E da gravidade do crime também, né? O que mais também é bastante cobrado aqui do CTB para a Guarda Municipal? Ah, tá aqui, das agravantes. São circunstâncias que sempre, ó, olha aqui, ó. Sempre, vou até marcar aqui. Sempre agravam as penalidades do crime. Crime de trânsito, ter o condutor ou veículo cometido a infração. Quais são as hipóteses? O dano for potencial para 2 ou mais pessoas, né? Ou grande risco de grande dano patrimonial a terceiro. Ou utilizando o veículo sem placa, também é uma das principais, né? Ou com placa falsa, adulterada. Também tem aqui, ó, sem possuir a PPD ou a CNH, pô, tu não tem CNH, praticou crime de trânsito, é um agravante. Com a permissão para dirigir com a carteira de habilitação da categoria diferente da do veículo, por exemplo. Tu tem a categoria B, mas tu está dirigindo um ônibus, que deveria ser da categoria D, né, no caso. Tu tem a B, que é só para carros pequenos, e tu está dirigindo um ônibus que necessita, né, é obrigatório ter a categoria D. Então é isso, não pode também, é um agravante. Se tu não possuir, ou possuir de uma diferente. Por exemplo, também outro exemplo aqui, tu tem categoria A, para dirigir só moto, e tu está dirigindo um carro, pô, é um agravante. Tu não pode ter categoria A para te dirigir carro, tem que ter a B para poder dirigir os carros. Cadê que mais? Quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais com o transporte de passageiro, ônibus ou carga, que esses caminhões transportam grande quantidade de mercadoria, né? Então, se essa é a tua profissão, tu tem que ter a maior cautela possível. Pô, o cara ele já dirige trânsito, ele pratica um crime de trânsito, ele vai ter um agravante a mais, porque aquilo é o trabalho dele. Ele tem que ter sempre cuidado, porque às vezes tem briga de trânsito, que o cara do ônibus ele se altera e vai, passa com ele por cima dos carros. Já teve muita situação desse estilo assim, que foi briga de trânsito. E mais aqui? Utilizando veículo em que tenha sido adulterado o equipamento ou as características que se afetem a sua segurança ou seu funcionamento de acordo com os limites de velocidade prescritos nas especificações da fabricante. Tá, quando for mudar a característica que afete a segurança do veículo, né? E sobre a faixa de trânsito temporário ou permanente destinada a pedestre.
é outro caso de agravante. Isso aqui é bastante importante, já vai cair. Que isso aqui está relacionado quando a pessoa ela vai ajudar a vítima, praticou o crime, né, que foi culposamente, né, atropelou a pessoa culposamente, mas ela foi prestar o socorro, foi ajudar. E o que aconteceu? Chegou a polícia lá. A polícia não pode prender em flagrante, porque a pessoa aqui, ó, vamos dar uma lida aqui, no texto legal. Artigo 301. Ao condutor de veículo, nos casos de sinistro de trânsito que se resulta em vítima, não se importará a prisão em flagrante. Ó, não pode. Nem exigirá fiança, se prestar pronto integral socorro àquela. Pô, a pessoa já está ajudando lá. Pô, foi um acidente sem querer, né? Mas vai responder criminalmente, isso é óbvio, mas não vai ser prisão em flagrante. Logicamente, ele pode ser preso preventivamente mais para frente, né? Mas em flagrante não pode, porque o CTB está aqui, ó, tá proibindo a prisão em flagrante quando ele prestar socorro. É só quando ele prestar socorro, se ele for ajudar, né? Vamos acabar vendo aqui no homicídio culposo que se tu não prestar socorro, tu vai é uma majorante, né? Um aumento de pena. Aqui, ó, homicídio culposo. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Pena de detenção de 2 a 4 anos e suspensão. Suspensão da proibição de ter a permissão, né? Ou habilitação de direito de dirigir. Tá aqui. Qual é a majorante aqui? Majorante é aumento de pena, né? Que é um terço, que no caso aqui é um terço a metade. Mas quando se fala em majorante é a mesma coisa que aumento de pena. Falou aumento de pena? É a mesma coisa que a majorante. O que muda é para... Aqui, ó, majorante e aumento de pena. Que muda para agravante, porque agravante não tem um limite máximo para aumentar, né? Porque agravante não tem... vai depender do juiz, né? Vai depender do juiz. Ele vai ver lá as circunstâncias, se precisa aumentar um pouquinho a pena. No caso da majorante e aumento de pena, são coisas diferentes. Da mesma forma que qualificadora. Qualificadora é outra coisa. A qualificadora muda a pena mínima, né? E a pena máxima. Vamos ver aqui quais são os tipos de majorante do homicídio culposo. Aumenta de 1/3 a metade, né? Se não possui a CNH ou a PPD, praticar em faixa de pedestre ou calçada, deixar de prestar socorro quando possível de fazê-lo, sem risco pessoal à vítima do sinistro, e no exercício da profissão ou atividade que estiver conduzindo veículo de transporte de passageiro. Tá aqui, isso aqui que a gente estava falando. Isso aqui é um aumento de pena, tá? Isso aqui no caso está falando de ônibus, transporte de passageiro. Agora falando da qualificadora. A qualificadora vai ser aplicada quando for sob influência de álcool. O cara praticou homicídio culposo, mas ele estava de influência de álcool. Tipo, essa influência aqui, ela não necessariamente não tem que ser criminal. Tipo, porque em regra, né, que essa aqui é a ideia, é que é intolerável qualquer dose de álcool, qualquer dose. Então, bebeu só um pouquinho, não virou crime. Era uma infração, mas como ele ingeriu, né, por ele estar nessa circunstância, vai ter essa qualificadora aqui. Porque existe um crime próprio também, tá? Para influência de álcool, para quem ultrapassa, parece... Vamos ler já aqui o texto legal. Tem um limite no máximo lá, que tá, se tu beber, por exemplo, pouco, vai ser infração de trânsito, natureza gravíssima, né? Multiplicado vezes 10. Mas se aqui, ó, acabei de ver aqui, ó. Como vai ser comprovada essa quantidade de álcool no corpo dele? Tá aqui, ó. Concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue. Tá, isso aqui é uma hipótese. 6 decigramas de litro por álcool de sangue. Só que essa aqui é mais utilizada, ó. Igual ou superior a 0,3 mg de álcool por litro de alveolar. Isso aqui, no caso, é o bafômetro, tá? Esse aqui é o famoso bafômetro, que é muito utilizado, que é 0,3. Que é, na verdade, 0,33, né? Que eu acho que é essa a ideia. Se passar de 0,34 já é considerado o crime, né? O crime de trânsito. Abaixo disso, é infração. Apenas infração. Então, essa aqui é a qualificadora, né? Quando foi influência de álcool. A pena aqui, ó, de reclusão. De reclusão de 5 a 8 anos. Mais a suspensão da CNH. Suspenso, caso ele tenha, né? Se ele tem, vai ser suspenso. Caso ele não tenha, vai ser apenas proibido de ele ter uma permissão ou uma CNH. E a lesão corporal, ela é praticamente a mesma coisa, né? Só muda a pena aqui, ó. De 6 meses a 2 anos, a mesma ideia. Suspensão, caso ele tenha. Se ele não tiver a CNH ou a permissão, ele vai ser proibido de tirar. A majorante é a mesma coisa. De 1/3, deixa eu até mudar aqui, de 1/3 a metade. De 1/3 a metade, se ocorrer a hipótese daqui, que é sob influência de álcool. É a mesma ideia, só que uma é lesão corporal e a outra é homicídio. A qualificadora também é a mesma coisa. Tá aqui, ó. Veículo em razão de influência de álcool. Também, a qualificadora.
Não dá pra esquecer, lembrou do homicídio e lesão corporal é a mesma ideia. Mesmas qualificadoras, mesmas majorantes. Também cai bastante omissão de socorro. Deixar o condutor de veículo na ocasião de sinistro de prestar imediato socorro à vítima, ou não podendo fazê-lo diretamente por justa causa, né, deixou de solicitar auxílio da autoridade pública. Ele tem que colaborar de alguma forma. De repente ele não tem condições de ajudar, mas ele praticou o acidente, né, mas está sem condições, pode estar machucado. Mas ele tem que pelo menos ligar para a autoridade pública, né, o SAMU ou o Corpo de Bombeiro Militar, né. PM também pode ser. Qualquer ajuda das autoridades públicas. Agora, se ele fugir, ainda tem outro crime aqui, que é de fuga de responsabilidade, que é esse aqui, ó. Às vezes cai também em prova, às vezes. Afastar o condutor do veículo do local do sinistro para fugir de responsabilidade penal ou civil. Tá aqui. Esse aqui ele responde por isso aqui mesmo. Que lhe for atribuída. Detenção de 6 meses a 1 ano. Embriaguez ao volante. Esse aqui é um crime próprio, aqui, ó. Eu digo próprio assim porque ele pode ser uma qualificadora, né? No caso do homicídio aqui. Ele pode ser um homicídio culposo, qualificado pela influência de álcool. Mas ele existe um crime apenas dele, entendeu? Apenas dele. Aqui, ó. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool ou de substância psicoativa que determine dependência. Isso aqui eu estou falando é porque ele se consuma a partir do momento que tu já ingeriu e ultrapassou, né? Ultrapassou esse limite aqui, ó. De 6 decigramas por litro de sangue, ou 0,3 por litro de ar alveolar. Esse aqui é o bafômetro, né? Então, o cara não praticou nenhum acidente, não deu nem acidente, nem sem vítima, ou não fez nada, nem bateu nenhum carro, nada. Ele apenas foi parado numa blitz, né? E ele fez lá o teste do bafômetro e viu que ultrapassou de 0,3, né? Que acabou se enquadrando aqui no crime. Então ele não gerou nenhuma lesão nem nada na pessoa, mas só pelo fato de ele estar dirigindo embriagado, já é considerado o crime aqui, ó, do artigo 306. Detenção de 6 meses a 3 anos. Eu posso estar errado, mas se eu não me engano, a pena foi diminuída, ela já foi maior. Eu acho que essa pena aqui ela era de... Eu posso estar errado, mas deixa eu me lembrar aqui, parece que chegava a 6 anos ou é 8 anos. Era uma pena bem pesada. Não sei por que diminuíram aqui, ó, eles diminuíram. De 6 meses a 3 anos. Então aqui são como ele pode ser comprovado, né? Ah, fora a suspensão de direito de dirigir que eu estava falando aqui. Tá aqui, ó. Suspensão, caso ele tenha CNH, e a proibição de tirar, caso ele não tenha, né? Sinais que indiquem na forma disciplinada pelo CONTRAN, porque existem outras formas sem ser essa daqui, né? Ah, também pode ser provado por vídeo, prova testemunhal, ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito de contraprova, né? Que é um direito constitucional, né? Que a pessoa pode provar ao contrário, né? O CONTRAN disporá sobre a equivalência entre os distintos de teste de alcoolemia ou toxicologia para efeito de caracterizado de crime neste artigo, porque, como eu estava falando, pode ser tanto crime quanto infração. Se tiver num limite, tem um limite baixo aqui, né? Se tiver abaixo disso aqui, ó, de 0,3 por ar alveolar, vai ser infração. Se tiver abaixo disso, se tiver superior, é crime. Você tem que ter isso aqui. O que mais é bastante cobrado? Tem a disputa aqui. Tem só a disputa de corrida, né? A disputa de corrida. Participar de racha, aqui, sem a autorização pública. Mas eu vou falar dessa parte aqui que é bastante. Cadê? Isso aqui, ó. O 312. Isso aqui, vamos dizer, isso aqui é tipo umas... Eu não vou falar penalidade, vai ficar errado, né? Que já existe a penalidade no CTB. Mas vou dar uma lida aqui. Para os crimes relacionados no artigo 302, que esse aqui é um homicídio, né? Homicídio, isso mesmo. Ah, tá. Ao 312. Então é todos os crimes. Todos os crimes do CTB estão aqui. Todos os crimes deste código, nas situações em que o juiz aplicar... Ah, isso aqui é suspensão. Isso, eu estava procurando essa palavra. Vai ser suspenso a pena privativa de liberdade, ou seja, tu não vai ser preso pela restritiva de direito. O que seria essa restritiva de direito? A gente já vai ver aqui. Ó. Em vez de tu ser preso, tu vai ter que prestar esse serviço aqui. Ó. Presta atenção. Em vez de tu ser preso, né, pegar uma cadeia, tu vai prestar esse serviço aqui para a administração pública. Trabalho aos fins de semana em equipe de resgate dos corpos de bombeiro e em outras unidades móveis especializadas ao atendimento de vítima de trânsito. Pô, o cara, como ele está praticando crime de trânsito, isso aqui é tipo para ele aprender uma lição, né? Para ele ver como realmente causa perigo à vida, né? Esses crimes aqui de trânsito, né? Tudo mais.
Então isso aqui é tipo para ele aprender uma lição. Trabalha em unidade de pronto-socorro, ó, de hospitais de rede pública que recebem vítimas de sinistro de trânsito. Tá aqui, ó. Trabalha em clínicas ou instituições especializadas na recuperação de sinistro de trânsito. É tudo relacionado a trânsito, primeiros socorros, pronto-socorro, com corpo de bombeiro. Isso aqui é para ajudar, entendeu? Para a pessoa ajudar. Outras atividades relacionadas ao resgate, atendimento ou recuperação de vítimas de sinistro de trânsito. Tá, acho que já deu para falar o suficiente aqui do que é mais cobrado para a Guarda Municipal. Possivelmente vai vir um CTB sim para a Guarda Municipal de Belém. E eu acredito que seja completo, né? Porque a Guarda Municipal está atuando muito com penalidade, medidas administrativas, né? Recolhimento do veículo. Então, eu acredito que isso aqui seja uma lei bastante importante. Eu tenho a lei completa aqui. No caso, eu estou só apresentando para vocês os crimes de trânsito e os pontos mais cobrados, né? Porque não é cobrado tudo. Eu vou falar do crime aqui. É o homicídio culposo e a lesão corporal culposa e dirigir sob influência de álcool. É o que é mais cobrado. Pronto, falei. 3. Homicídio culposo, lesão corporal culposa. E o 306, que é a embriaguez ao volante, que é conduzir sob efeito de álcool. Esses 3 é os crimes mais cobrados. E é interessante conhecer a pena substitutiva aqui, ó. A substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, que eu vi umas questões aí. Mas é bem tranquilo de aprender isso aqui. A medida restritiva de direito vai ser relacionada a tu ajudar outras pessoas que sofreram acidente de trânsito. Ou seja, em resgate, hospitais, pronto-socorro, alguma coisa relacionada ao trânsito. De pessoas que também sofreram acidente. Então é isso que é bastante cobrado. Agravante, não podem esquecer também, as agravantes. Tá aqui, bastante cobrado, agravante. E quando não vai ser aplicado o G-CRIM também aqui, ó. Não se aplica o G-CRIM nesse caso, sobre influência de álcool, corrida e 50 km por hora acima da permitida, né? Lembrando que o G-CRIM está se aplicando aqui, ó. O texto legal está falando apenas da lesão corporal culposa, tá? Não está falando de outros crimes, não. Apenas a lesão corporal culposa. E também sobre a suspensão, que é de 2 meses a 5 anos. E tu vai ter que entregar a tua habilitação em 48 horas. Cadê aqui? Transação, restaurativa da autorização. E 4 horas a permissão para 8 horas para dirigir. Acho que isso aqui eu acho que eu mexi aqui. É 48 horas, tá? É 48 horas. Deu algum erro aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Tá aqui. 48 horas. É sobre a perca, né? Cadê? Transitado julgado, sentença condenatória. Foi já transitado e julgado. O réu ele vai ter que entregar, né, a CNH ou a permissão para a autoridade judiciária. Qual é o tempo? Em 48 horas. Vai ter que entregar. É obrigatório. Ainda tem um crime aqui. Eu acho que existe um crime disso aqui também relacionado a isso aqui. Que é sobre ele dirigir estando suspenso. Deixa eu só dar uma lida aqui. Bora dar uma olhada aqui pra gente. Aqui, ó. Violar a suspensão. O que é? 307. Violar a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor imposta com os fundamentos neste código. Tá aqui. Se foi suspenso, né? Tu dirigiu, tu pratica esse crime aqui. De 6 meses a 2 anos. Ou de 6 meses a 1 ano. E multa e com uma nova imposição adicional, né? Idêntica ao prazo de suspensão de proibição. Ou seja, vai somar. Por exemplo, ele pegou 5 anos de suspensão. Ele foi e dirigiu e praticou esse crime, vai ser adicionado o prazo idêntico, mais 5 anos. Deu para pegar essa daqui? Tá, acho que já vamos acabar por aqui. Lembrando que os crimes de trânsito é o que é mais cobrado para a Guarda Municipal. E carreiras policiais assim em geral, né? Isso aqui foi cobrado para a PM também. E se eu não me engano, o que caiu na prova da PM foi tentando enrolar as agravantes com o aumento de pena aqui, que é bem parecido, ó, do homicídio. Então lembrando, crime de trânsito bastante cobrado em carreiras policiais, está aqui. A gente ainda vai ver outras coisas aí do Código de Trânsito Brasileiro, né? Vigília Administrativa, o Sistema Nacional de Trânsito, quem faz parte, e outros órgãos. Mas por enquanto é só isso.